Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo nesta segunda-feira, hoje 22 de agosto de 2016, ao vivo, né, pela nossa Vale TV, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e pelo mundo inteiro através da internet. 18 horas, 33 minutos. Fernando Rodenbusch, muito boa noite. Boa noite, ao vivo e a cores, né? Mais cores do que vivos Mais aqui. cores Não, do que aqui é ao todo vivo, mundo, ninguém... né? Não. Só porque tem empresa política, tu falou em gente viva? Que isso, Fernando? Respeito ao nosso convidado. Hoje eu não tô para provocações, tá bom? Tu tá ferro e fogo, a ponta de faca. Não. Muito pelo contrário, muito boa noite. É sempre uma hemorragia de satisfação estar aqui. E hoje temos muitos assuntos, afinal de contas, o primeiro final de semana aí que a política deu uma bombada, digamos assim, na cidade. Fechamos, né? Hoje a primeira semana, né? Primeira semana, mas o primeiro fim de semana então. daqueles danados, né? Vamos ver o que dá por aí. Mas eu estou gostando, eu acho que por enquanto a coisa tá ainda em maré mansa. Por enquanto a coisa fria, meu caro. É por aí. Será que foi a geada de hoje de manhã? Ou será que foi a neve em São José dos Ausentes de ontem? O que está acontecendo? Boa noite, Tarcísio, deputado Tarcísio. O que está acontecendo que está tão friozinho assim? É falta de dinheiro mesmo? Ou a militância não está engajada assim como o povo ainda não está muito ligado nisso? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, minha companheira e companheiros de mesa aqui, a Pamela, Fink, Rodrigão e... Eu estou ficando velho, Rodenbusch. Mas é que teu sobrenome é Bucha, né? Rodenbusch. Mas então, eu acho que campanhas em geral são assim. Elas têm sempre um período, que é um período meio de aquecimento, e esse ano tudo ficou muito em cima do laço, as convenções muito em cima do início das campanhas, né? Então tudo ficou muito... E sempre tem um período de aquecimento, só que essa eleição é tão curta que, se a turma bobear, vai aquecer só depois da eleição, né? Mas já teve. Eu já participei de atividades esse fim de semana, já tive em várias cidades e aqui em Novo Hamburgo mesmo, atividades importantes. Então, está começando. Eu acho que agora, essa semana, vai ser efetivamente o sprint mais de casa cheia mesmo. A turma está com os folhetos na mão, já montou suas equipezinhas pequenas, porque isso é verdade. É a campanha mais sem dinheiro da história, provavelmente. Provavelmente a campanha mais sem dinheiro da história. E, por isso, vão ser equipes muito pequenas e pouca gente assim, mobilizada permanentemente. Vai valer muito quem tem militância. Muito bem. Tu concorda com isso? Carlos Fink, muito boa noite. Boa noite, companheiros de bancada. Concordo, sim, o que o Tarcísio falou. Eu queria acrescentar ainda que esse ano ele é bastante atípico, porque o cenário político nacional, ele absorveu o cenário político municipal. Como a eleição é municipal para prefeito e vereador, e com essas questões de cassação da presidenta, a votação também da cassação do presidente da Câmara, que me parece que entrou hoje um requerimento para ser votado amanhã já a cassação dele. Então, eu acho que todas essas questões nacionais... Olimpíada, Fink, nós esquecemos da Olimpíada. A Olimpíada polarizou. Eu queria acrescentar. Então, a partir desse momento, de toda a questão do cenário nacional político de cassação da presidente e também do presidente da Câmara, e tudo aquilo esse cenário que nós vimos na televisão, as televisões transmitindo diretamente as votações até de comissões, né, isso foi absorvendo os momentos locais. Agora acrescenta-se as Olimpíadas, e que foi um grande sucesso, né? Olha o que foi ontem o encerramento das Olimpíadas. Então, eu acho que isso mobilizou o Brasil inteiro. Agora, a partir de hoje, temos ainda a continuação das Olimpíadas,
né? Vamos agora ter mais uma semana ainda de atividades esportivas no Brasil. Acredito que depois, então, quando terminar tudo, nós vamos, quando tiver o episódio da cassação da presidente definido, ou não, né? Ou não cassação, então daí nós vamos ter a eleição municipal. É evidente que eu concordo também que este ano nós temos uma nova legislação financeira para os candidatos. Vai ser mais difícil de buscar recursos, vai ser difícil também de comprovação desses recursos através de relatórios, prestação de contas com a Justiça Eleitoral, está muito complicado, né? É uma profissionalização para uma política amadora, né? Nós temos uma legislação profissional para a prestação de contas, muito rígida, né? Que eu concordo que deve ser assim, só que os partidos e os candidatos são muito amadores ainda, né, para enfrentar essa prestação de contas praticamente diária junto à Justiça Eleitoral. Então, trocando tudo isso em miúdos, vamos dizer que a eleição vai começar dentro de uns 10 dias. Muito bem. Professora Pâmela, muito boa noite. Boa noite. Teu assunto é política. Hoje tu chegou falando de Olimpíada, Um pouco né? de cada, já que é o assunto do dia, né? Gostou? Gostei. Assisti um pouco, eu fui na igreja, daí o que eu pude ver depois, assim, só fiquei me perguntando por que encerrar agora, se ainda tem a Paralimpíada, né? Então, eu vejo que não deveria ter um encerramento agora. Acho que deveria ter os Jogos Paralímpicos e depois o encerramento. Não acho correto isso, assim. E sobre a eleição, eu também vejo que é muito da militância. O pessoal ainda está meio receoso, o que pode, o que não pode com essas mudanças eleitorais. Então, para não comprometer o seu candidato, então ainda está muito aprendendo essa nova forma de fazer política. E como o Tarcísio disse, assim, para quem tem militância mesmo, né? Então, é uma campanha diferente para quem tem já aquele hábito de estar de casa em casa, conversando ali no tete-a-tete, esse vai fazer a política, né? Essa campanha. Mas eu ouço o Tarcísio dizer, agora a Pâmela falando da militância, mas parece que tem candidatos que não têm nem partido, né? Que não aparece o partido mais do candidato. Isso é uma provocação ou impressão minha? Tem candidatos assim com um partido muito pequenininho, a gente tem que pegar uma lupa, olhar. Eu não sei se a militância vai entender qual é que é o candidato. Não, Fink, e maior do que isso ainda, eu estive no debate na Fevale dos candidatos a prefeito e tinha pessoas concorrendo ao cargo de prefeito com um histórico político e querendo se eximir de ser político. Opa. Dizendo, eu não sou político. Deveria fazer outra coisa. Tu está devolvendo, né? agora a provocação, é isso? Não, eu estou dizendo que eu acho que só para a gente aclarar, o telespectador em casa não está entendendo nada. Eu acho que quem não é político não deve concorrer, né? Nenhum cara deve fazer um concurso público, uma coisa, se der trabalhar na prefeitura, né? Faz um concurso, vai ser professor. Mas a eleição não é um concurso público? Não é um... E não é uma função de político, porque se a pessoa não tem uma habilidade política, não tem um prazer na política, ela não pode estar lá concorrendo a um cargo político. Né? Se ela não se vê como político, tem vergonha. A política, sim, está acontecendo muitas coisas, está desgastante, mas é uma função, cargo político é para pessoas políticas, pessoas que têm essa prática e sabem trabalhar, tanto na comunidade quanto numa função administrativa. Concordo com a Pâmela, sim. E tem muitas novidades, essa campanha vai ter muitas novidades, que ela vai começar daqui uns dias, né? Tem candidato que não tem partido, parece, né? Tem candidato que trocou de nome. Também, né? Tem candidatos que passou por 5 partidos antes de estar no que está. E tem candidato que não... tem candidato que não tem partido. Senhoras e senhores, eu não sei quanto aos senhores, mas eu vou me divertir muito durante esse play, sobretudo nessa bancada. Mas isso é bom. Mas para aí, eu acho... Fica a piada, né? Mas a verdade é que todos os partidos hoje são conhecidos pelos números, né? Ninguém hoje se desentende quando vê
um 15, um 13, um 45, um 11. Todo mundo sabe. Aí a gente tem que lembrar que né? o 50, então, o 33... Os outros um pouco menos. Aí e o 43... Mas 43. os grandes, né? Os grandes partidos, todo mundo identifica pelo número. E como o eleitor vota no número, a tendência... Aí eu quero só dizer aqui, enfim, que quando eu disputei a eleição aqui, e que em Novo Hamburgo, a gente usava como símbolo o coração, não usava o símbolo da estrela, né? Então, o símbolo ficou esse, né? Meu coração quer de sim ou quer mais, uma coisa desse tipo, era nosso slogan. Não te sentiu ultrajado quando a presidente Dilma roubou o teu coração valente, hein? O coração valente foi usado a primeira vez aqui no Novo Hamburgo na tua campanha, não foi? Foi, mas assim, ó, eu sou... Ou tu emprestou generosamente Tu sabe que há muito tempo atrás eu vi um filme, o título é O Carteiro e o Poeta. Na verdade, um filme extraordinário. Quem não viu ainda, Carteiro e Poeta. E o Poeta. E ali o carteiro, é um filme que se passa na Itália, e o carteiro, ele atende o Pablo Neruda. O Pablo Neruda está no exílio, lá num local da Itália. E aí o carteiro se apropria de uma poesia do Pablo para dar para a amada dele. Aí o Pablo reclama, mas como? Tu pegou minha poesia? Aí diz ele assim, a poesia é de quem precisa dela, não de quem escreve. A mesma coisa é do coração valente. Ele é de quem precisa dele, não de quem cria. A gente viveu na primeira semana, além de 2 debates que, se não foram trepidantes, foram, de certa forma, reveladores, né? A gente viveu o início das batalhas judiciais. Eu quero falar sobre isso depois do nosso intervalo. Vamos primeiro falar sobre a nossa... Mesmo que hoje é política aqui, né, Vanderlei? A gente não pode abrir mão aí das nossas fotos antigas que o nosso telespectador está esperando, com certeza, né? Isso aqui é a foto da última sexta-feira, os senhores reconhecem? A última quinta-feira, né, Fernando? Fernando não trouxe foto antiga. Reconhece, professora? Fink. Eu juro que eu não estava lá. Fernando? Não lembro também, não. Foto em frente ao antigo estádio dos Taquarais, né? Do nosso Novo Hamburgo. Mas aonde era isso? Na rua Major Bender, bem no centro de Novo Hamburgo. Entre a Major Bender e a Corte Real. Fica entre a Marcílio e a Corte Real. Fica o teu microfone, por favor. Fica entre a Ficava rua Marcílio Dias e a Corte Real. Ela é o Beco Major Bender em função até do clube. O clube estava lá no final. Né, que ele fazia também tinha acesso pela Marcílio Dias, onde hoje tem aquele restaurante, o Buena Qualità. Uhum. Então é do lado de cima, na verdade. Mas como é perto da minha casa, do lado de cima, então, da Bento. Sim, lado de cima do Major Bender. Lá de cima do Bender, da Bento Gonçalves. Porque a Major Bender é um beco dos dois lados, né? Em função disso, lá estava o clube. No final da Major Bender. Era, então, o antigo estádio do nosso Novo Hamburgo, né? Que na parte de baixo da Major Bender é o Copê. Já era o Copê naquela época? A fábrica Copê, sim. Tá, mas tu trouxe tu a tava foto lá, ou tu lembra? Eu estava lá, Fink. Eu estava, olha, vou dizer uma coisa, quase lá. Acho que aquele que está batendo a foto lá deve ser o seu Feijó, exatamente, né? O pessoal disse, ó, ou quem bateu a foto era o Feijó, ou quem estava lá batendo a foto era o nosso seu Feijó. Dos da mesa aqui, os que poderiam estar lá era eu mesmo. Maravilha. Vamos para a foto de hoje? Olha só, que lugar é esse? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.